Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. Nele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo, conforme o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, com a qual ele nos agraciou no amado. É pelo sangue deste que temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que ele derramou profusamente sobre nós, infundindo-nos toda a sabedoria e inteligência, dando-nos a conhecer o mistério da sua vontade. Com este hino de louvor, que São Paulo começa a epístola aos Efésios, nós começamos mais um programa Ruá dessa noite, desejando do fundo do coração que o Senhor esteja te abençoando. E já nesta hora, no começo do programa, eu te convido para se colocar na presença do Senhor, como todos nós aqui no estúdio, Tabernáculo de Deus com os homens, neste que é o canal de evangelização da fraternidade, nós já estamos na presença do Senhor. Este lugar que já é santo, em que nós rezamos o terço da misericórdia, em que nós rezamos com o programa 100% para Jesus de intercessão, em que nós anunciamos a palavra e também rezamos com o programa Ruá, que começa agora. Já nos colocando na presença de Deus. O Senhor quer agora alcançar novos corações e antigos corações. Nesta hora, eu já te convido, te coloca na presença do amado, te coloca na presença do Deus vivo, do Deus verdadeiro, invisível, mas real, visível na Santa Eucaristia e que chega até você, chega até o seu coração, chega até dentro da sua casa, no carro, no ônibus, onde você está nos acompanhando, agora pelas ondas eucarísticas do nosso canal no YouTube. O Senhor esteja alcançando você. Independentemente do estado que você está agora, o Senhor quer alcançá-lo com a bondade do seu amor, com a maravilha da sua graça e fazer de você uma pessoa nova, uma pessoa renovada. O Senhor renova agora corações. E eu me alegro por estar podendo aqui anunciar isso para você, porque desde o momento em que eu já rezava e preparava esse programa, o Senhor já dizia, quero alcançar novos e antigos corações. E o Senhor está alcançando você agora. E quero dizer, querido, querida, que recebeu o link desse programa, talvez você não seja da caminhada, você nem esteja muito ligado à igreja, mas alguém mandou para você esse programa. Eu te digo assim de coração, mesmo talvez você não esteja familiarizado com o tema, com esta realidade, mas agradeça essa pessoa porque ela pensou no seu bem. Ela fez isso num ato de amor, num ato de bondade, porque nós estamos aqui para isso, para fazer a diferença na sua vida, não pelas nossas palavras, não pela nossa presença aqui, mas porque nós queremos anunciar algo que acreditamos e que é a verdade da palavra de Deus. Começando mais um Ruá, na graça do Senhor Jesus, na alegria do Espírito Santo, agradecendo para todos aqueles que compartilharam o programa, de verdade, e esse programa tem chegado em pessoas que são muito queridas ao nosso coração, muito como casal amado, meus formadores, generais da fé, guerreiros da fé, seu Loir e Dona Nilza Pereira. Esse programa está chegando. Olha a responsabilidade que nós temos de fazer um programa que vai para essas pessoas. Quando eu entrei na igreja, o seu Luiz já estava ali fazendo exorcismo, mandando o demônio embora para longe, assim, eu olhava, nossa, com a autoridade que o Senhor tinha confiado para ele. E a Dona Nilza, com as suas palavras sábias, com a sua mansidão, mas com a sua sabedoria penetrante, também me ajudou muitos na fraternidade a crescer. Esse casal maravilhoso que está ali, nós agradeço de verdade as suas palavras. A irmã da Bia, a Bia, o Marco de Caxias, que disse que mandou para os seus grupos o pessoal divulgando, graças a Deus. É assim que a gente vai crescendo. E eu não quero, vou reiterar isso aqui. Nós não queremos crescer. Claro que um dia eu quero chegar aqui e anunciar, temos 1.000, temos 5.000, temos 100.000, chegamos a 1 milhão de inscritos no canal. Claro que eu quero anunciar, claro. Mas não assim para dizer assim, temos 1 milhão, nossa, que não é isso. Não é. Mas é porque nós estamos chegando daí a milhares,
bilhões de pessoas, com essa palavra que não é nossa, é a palavra do Senhor. Nós queremos anunciar a palavra do Senhor Jesus. Muito obrigado para você que compartilha, continue compartilhando mesmo. Nós acreditamos que é assim que a gente vai crescer. Deixe o seu comentário, se inscreve no canal e manda, sugestões. Se você quiser mandar sugestões aí para o WhatsApp do grupo, se você conhece algum dos integrantes, pessoal da Frater, manda para, olha, gostei, não gostei, podia ser assim, podia ser assado, podia ser daquele jeito, pode ser. Vamos ter mudanças, claro que sim. A gente está começando o programa, né? É quase que em fase experimental, assim, praticamente. Estamos começando, mas estamos começando na alegria. Muitas novidades virão por aí, pode saber disso. Muita coisa nova vai acontecer, mas nós estamos trabalhando. Como diz o nosso fundador, o Padre Ladislau, precisamos evangelizar e construir um mundo fraterno imediatamente. E hoje, a palavra do Senhor serve para todos nós. Como eu disse ali no começo da oração, para novos corações e para corações antigos, corações que já conhecem o Senhor. É uma palavra que o Senhor vem, colocando assim no nosso coração. E eu começo puxando Santo Agostinho de Hipona. Este grande santo, doutor da igreja, um dos poucos que foi bispo de Hipona, num tempo antigo, sem ter sido sacerdote. Olha que loucura! Pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento, pelas suas palavras, ele foi convidado a dirigir a igreja de Hipona e Santo Agostinho foi bispo sem ter sido sacerdote. Pois Santo Agostinho disse esta frase. Santo Agostinho disse assim: o Deus que criou a ti sem a tua ajuda, não quer te salvar sem a tua ajuda. O Deus que te criou sem ti, não quer te salvar sem ti. É isso que Santo Agostinho diz. O que significa isso? Significa que quando nós fomos criados, Deus fez da sua vontade. Se você pegar o Gênesis, no comecinho ali, primeiro livro, na criação do mundo, quando Deus foi fazer o homem e a mulher, ele disse assim, façamos, a Santíssima Trindade, o homem, a nossa imagem e semelhança. Então Deus nos criou como Ele quis. Isso é uma coisa que nós devemos saber sempre. Homem e mulher fomos criados conforme a vontade de Deus. Mas nós erramos, pecamos, ficamos privados da glória de Deus, como São Paulo escreveu aos Romanos. E aí o Senhor planejou uma salvação. Mas o planejamento dessa salvação, nós estamos incluídos nele. Não assim como alvo, como objeto da salvação que nós somos, mas não somente isso, mas como participantes ativos dessa salvação. Ativos desta salvação. Creia nisso, porque o Senhor planejou a salvação para nós com a nossa participação. Acredite nisso. Nós somos participantes desta obra salvífica que o Senhor planejou para nós. E eu vou mostrar para você como isso funciona com as palavras, na palavra de Deus, e vou mostrar para você assim, como tem obras que Deus faz completamente sem a nossa ajuda, mas tem obras que o Senhor pede ajuda. Tem obras, e não são poucas, que nós temos alguma participação, mesmo que seja pequena. E vou mostrar para você também como nós colocamos empecilho para isso. Como nós queremos impedir com a nossa razão humana, com a nossa pequenez humana. E vou mostrar também para você que quando nós fazemos isso, nós não somos inspirados pelo Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que nos inspira. Tudo isso eu vou mostrar para você. Começando, para que a gente lembre de duas ressurreições que aconteceram, que nós temos aqui nas Sagradas Escrituras. A primeira ressurreição que eu quero partilhar com você é a ressurreição de Lázaro. O Senhor chama Lázaro, vem para fora. Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, ou melhor, no Evangelho de João, no capítulo 11. O Senhor vai fazer ali a ressurreição de Lázaro. E aí o Senhor faz uma coisa. O Senhor diz assim, ele chega, ele se demora 4 dias para chegar, quando chega Lázaro já tinha morrido há 4 dias, e aí o Senhor vai, conversa com as irmãs de Lázaro, Marta, Maria, Jesus chora, se emociona com elas, e aí depois Jesus vai para a frente do sepulcro, de onde está Lázaro ali há 4 dias, e diz assim, tirai a pedra. Tirai a pedra. Na sequência, pouco mais adiante, nós vamos ter a ressurreição do próprio Jesus. E aí o que diz a palavra? Que um anjo vem e remove a pedra. Aí eu pergunto, o anjo não poderia ter removido a pedra do sepulcro de Lázaro?
Imagina hoje nós estaríamos pregando aqui, anunciando, porque veio um anjo e aquelas pessoas vendo toda aquela manifestação gloriosa de Deus, um anjo que veio, arrastou a pedra do sepulcro e tal. Mas não, Jesus pediu, tirai a pedra, porque esta, meu irmão, é a nossa parte. Esta é a nossa parte. No programa Ruá, se não me engano, não me lembro se foi o 2 ou o 3, acho que foi no segundo programa Ruá, nós falamos sobre a sarça ardente, aquele arbusto que queimava sem se consumir, e Deus fez o chamado a Moisés. E aí ele vai e leva Moisés para enfrentar o faraó e liberta o povo. Pois mesmo assim, nesta caminhada você enxerga, Deus poderia ter feito de outras formas, mas tudo o que ele fez para nos educar, para nos formar e nos mostrar que quer que a gente participe desta obra. Ou será que ele não podia ter mandado um exército de anjos? Como o próprio Jesus disse, quando Jesus é preso, Pedro chega e arranca, né, dá com a espada na orelha de Malco e arranca a orelha dele. E aí Jesus diz, Pedro, guarda a espada, porque quem vive pela espada perecerá. Ou tu acha que eu não podia pedir para o meu pai e ele mandaria as milícias do céu aqui para me defender? Mas Deus não quis fazer assim. Ele quis precisar de nós, como quis precisar de Moisés. Gago, reclamão, quis precisar de Moisés. E nos milagres sempre teve a participação. Na manifestação de Deus, Moisés teve que participar, seja levantando o braço, seja com o seu cajado. Moisés teve que fazer, nem que fosse isso. Quando Moisés chega, preste bem atenção, quando Moisés chega diante do Mar Vermelho, e aí os israelitas ficam, agora nós vamos morrer no deserto. Aí Moisés fala, o Senhor diz assim, estende a tua mão. Ele não poderia ter simplesmente aberto o mar na frente deles. Poderia. Mas ele pediu, Moisés, estende a tua mão. E Moisés fez. Esta foi a parte de Moisés. Esta é a parte de Moisés. E Moisés estendeu a mão. E o mar se abriu e o povo passou a pé enxuto pelo Mar Vermelho. Quando os israelitas foram combater contra os amalecitas, o povo de Amaleque, Moisés tinha que ficar com os braços estendidos. Olha que coisa. Olha que coisa. Moisés tinha que ficar com os braços erguidos assim. Era isso que Moisés tinha que fazer. Quando Moisés, se você pega a palavra, está lá no Êxodo capítulo 17, a partir do versículo 8, você vai ver a narração deste fato, desta batalha. Enquanto Moisés estava com os braços erguidos, Israel ganhava. Quando Moisés cansava e baixava os braços, Israel perdia. Aí eles colocaram uma pedra atrás. Moisés se sentou. E aí Abraão, se eu não me engano foi Josué, ficaram um em cada lado sustentando os braços de Moisés, para que Moisés ficasse com os braços estendidos assim. Olha que coisa fantástica. Deus não queria assim que fosse pela força de Moisés, podia ser pela força dos outros, mas ele queria que os braços de Moisés ficassem para cima, os braços ficassem levantados. E enquanto os braços ficaram levantados, eles ganharam. E Moisés ficou assim até o pôr do sol. Moisés ficou assim, sustentado por Abraão e Josué. E os israelitas abateram os amalecitas naquela guerra, naquela batalha. Esta é a nossa parte. Você, eu, nós temos a nossa parte. Nós estamos aqui nesse estúdio tentando fazer a nossa parte, aquilo que nos convém. Nós temos limitações, poderia ter sido diferente, ainda tem alguma coisa com som, tem luz, tem um monte de coisa, mas nós estamos aqui, queridos, para tentar fazer a nossa parte, e você também tem a sua para fazer. Você também tem a sua parte para fazer, para garantir, para lutar pela salvação. O Senhor na cruz já pagou o preço pelos nossos pecados, mas Ele deixou uma parte para nós. Ele deixou aquela que nós precisamos fazer. Nos retiros de querigma tem uma imagem muito interessante, assim, uma metáfora, né? Uma comparação que se faz quando a gente fala na palestra de fé e conversão. Aí tem aquela comparação com a energia elétrica. Né? A energia elétrica está ali e ela tem que chegar nas luzes. Para que ela chegue nas luzes, você precisa ir lá e com o dedinho no interruptor. Né? Tem que chegar no dedinho e ligar. Se você não liga, não chega. Vai continuar no escuro. E aí a gente fala, né, que a fé é assim, você tem que acreditar. A fé vai ser o interruptor. Quando você acredita, começa a passar a corrente da graça e você vai se tornar a luz do mundo. Mas é exatamente isso. Mas tem que ir lá e com o dedinho, ligar o interruptor. E eu vou dizer para você uma coisa. Aquilo que é a nossa parte, aquilo que eu preciso fazer, aquilo que você precisa fazer, Deus não vai fazer.
Deus não faz a parte que é do homem. Ele não vai fazer. Talvez venha outro fazê-lo. Talvez ele mande outra pessoa para fazer. Mas tem coisas que são inerentes à nossa vida. Tem coisas que são assim, da minha existência, da tua existência, que nenhuma outra pessoa pode fazer. Ninguém pode comungar por você. Ninguém pode pedir perdão por você. Ninguém pode receber nenhum sacramento por você. Nenhum. Os sacramentos são que nem cheques, assim, pessoais e intransferíveis. São para você. A graça do sacramento é para você. Se você não se dirige da sua casa até a igreja, se você não se prepara, ninguém vai receber o sacramento por você. E Deus não vai fazer. Não faz. Não faz. Santo Inácio de Loyola diz assim: reze como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Olha que frase fantástica que resume toda a nossa vida. Reze como se as coisas dependessem somente de Deus, tudo dele. Dobre o joelho e reze o quanto você puder, com toda a fé que você puder, com todo o seu fervor, com todo o tempo que você tem disponível para a oração, como se as coisas dependessem só da ação de Deus. Mas trabalhe e faça a sua parte como se tudo dependesse de você. E aí, mesmo que a sua parte seja 1%, seja, como a gente fala, né, nossa Rádio Fraternidade em Taquari, 98.9, então falta 1,1%. Bom, esse 1,1% é a nossa parte. Deus fez os 98,9%. Que seja, mas se a gente não fizer o nosso 1,1%, Deus não faz. E isso tranca a graça. Tranca a graça. Se você tem um perdão que precisa ser dado, ou se você precisa pedir perdão para alguém, você pode pedir para Deus a situação. Senhor, eu preciso me encontrar com aquela pessoa e pedir perdão para ela. Proporciona, o Espírito Santo vem. Se você olha na palavra, o Espírito Santo impeliu Simeão, diz ali, o Espírito Santo impeliu Simeão para ir ao templo, bem quando Jesus estava sendo apresentado. E aí Simeão tomou Jesus nos braços e disse: Senhor, agora teu servo pode ir, porque meus olhos viram a salvação que vós preparastes para Israel e todo o povo, impelido pelo Espírito. Mas ele teve que sair da sua casa e ir. Ele teve que se mexer e ir para lá. O nosso Deus é um Deus de ação. Evangelização é ação. A regra de ouro, existe uma regra de ouro que a gente fala assim, a gente ouve pelo mundo aí fora: não faz para os outros aquilo que você não quer que faça para ti. Essa regra de ouro Jesus já falava, está lá no Evangelho de Mateus. Não é nenhuma novidade, está escrito. Só que Jesus fala de uma forma propositiva, porque assim é o nosso Deus. O nosso Deus é propositivo. O nosso Deus é um Deus que nos leva para a ação. Ele não diz assim, não faz para os outros o que tu não quer. Não, ele diz assim, assim como vocês querem ser tratados, tratem os outros. Aquilo que você quer que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Fazei-o vós. Esta é a pedagogia de Deus, é a ação, é a iniciativa. Os seus filhos têm a iniciativa de fazer as coisas. E se nós não fazemos, queridos, a obra fica incompleta. E eu estava dizendo, se você precisa pedir perdão, se você precisa dar o perdão, você até pode pedir para alguém, pode pedir para o Senhor para proporcionar aquele encontro. Você até pode pedir, e o Senhor vai proporcionar, mas Ele não vai tomar conta da sua língua, e vai fazer você. Você tem que ir lá e pedir o perdão. Você tem que ir ali falar e pedir. Se você tem uma obra para fazer, um trabalho para fazer na igreja, vai e faz o trabalho que você tem para fazer. Ninguém vai fazer o trabalho, mas eu queria ser catequista, mas eu não sei. E aí começam as objeções humanas. E aí a gente enxerga claríssimo aqui. Claríssimo. Nas Sagradas Escrituras a gente vê claramente as objeções. Quando o Senhor faz a multiplicação dos pães, você olha ali no Evangelho de João, no capítulo 6, ele fala da multiplicação dos pães. E aí a Bíblia diz assim, levantando os olhos, a partir do versículo 5, levantando os olhos, Jesus olhou e vendo a grande multidão que a ele acorria, disse a Filipe, para provar. Ele já sabia o que acontecia, mas ele perguntou, Filipe, onde arranjaremos pão para eles comerem? Ele falava aí assim para pô-lo à prova, porque sabia o que faria. Está escrito aqui. E aí respondeu-lhe Filipe, 200 denários de pão não seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Eram 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. E aí quem é que vem e fala? Aí Pedro diz assim,
começam aqui as objeções humanas. Pedro diz assim, há aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Aqui começa a nossa objeção humana. A gente vê o tamanho da obra, a gente vê o tamanho do que tem que ser feito, e aí a gente olha assim, nós olhamos para dentro de nós muitas vezes, a gente olha para a nossa pequenez e diz assim, não, mas o que? A gente olha para o nosso pãozinho, para os nossos 2 pães e os 5 peixes, mas o que é esse pãozinho para esses 2 peixes? Como se essas coisas dependessem de nós. Como se essas coisas dependessem da minha vontade, da sua vontade. E aí o Senhor pega assim, tá aqui, acomoda as pessoas, organiza. E aí ele alimenta e sobram 12 cestos cheios. Não sobrou pouquinho, sobraram 12 cestos cheios de pão, de peixe. Sobraram, queridos. Mas a nossa objeção humana atrapalha a graça. Essa é apenas uma delas. Nós olhamos para o tamanho da coisa e nós nos assustamos. Existem umas frasezinhas por aí, né, que a gente vê, às vezes recebe pelo WhatsApp e tal. Não diga para Deus que você tem um grande problema. Diga para o problema que você tem um grande Deus. É uma grande verdade isso. Nós temos um grande Deus que já fez, vai fazendo constantemente milagres e agindo na minha vida, na sua vida. E nós nos trancamos porque, são 5 pães e 2 peixes. Não, eu não posso fazer isso porque eu não sei. Aí nós vamos com Moisés. Moisés foi longe. Moisés começou a dizer, não, manda outro. Não, eu não sei fazer. Não, porque quem sou eu para falar com os israelitas? Não. E aí no final, se você pega ali no capítulo 4, depois que Deus já falou tanta coisa, Moisés faz assim, tá, o negócio é o seguinte, manda outro. Manda outro. Quantas vezes nós já fomos chamados para trabalhar? E não só na igreja, às vezes para coisas fora, para trabalhos, para responsabilidades, para cargos, para, tarefas, e a gente diz, não, eu não posso, eu não sei, eu não sou capaz, eu não sou capaz. Manda outro. Manda outro. Querido, você, nós somos insubstituíveis. Mas se eu não fizer, outro vai fazer. Claro, outro vai fazer, porque se o trabalho precisa ser feito, outro vai fazer, sim. Mas ninguém vai fazer com o seu jeito. E se era para você, ninguém vai fazer e vai atingir como você atingiria. Nós precisamos entender e abraçar e fazer, porque o Senhor quer fazer e Ele quis precisar de nós. Essa é a graça. Ele não precisa de nós. Ele ressuscitou Jesus, o seu Filho, sem ajuda de homem nenhum. O anjo desceu, arrastou a pedra e daqui a pouco Jesus saiu glorioso. E foi lá na mansão dos mortos e libertou todo mundo lá e levou para o céu. E depois apareceu para Maria Madalena, apareceu para os 12. E depois subiu ao céu e mandou o Espírito Santo para nós. Ele não precisa de nós. Ele quer precisar. E esta é que é a bênção. Esta é que é a graça. Esta é que é a graça. Esta é que é. E nós vamos colocando empecilhos, como foi colocado também um empecilho quando ele chegou ao túmulo. Ele chega ao túmulo e aí ele diz assim, ali no versículo 39, no capítulo 11, versículo 39, o Senhor diz assim, disse-lhe Jesus, retirai a pedra. É a nossa parte, retire a pedra. E aí começa, Marta, a irmã do morto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, é o 4º dia. Senhor, já cheira mal, é o 4º dia. Tem muita coisa dentro de nós que realmente já cheira mal. E sabe que se a pedra não fosse removida, Lázaro ia continuar cheirando mal por muito tempo. Assim como todas as pessoas que morrem, né? A gente entra em decomposição, começa, toda aquela função do corpo e tal. Mas naquele momento foi um empecilho humano para a graça de Deus. Ali foi um empecilho humano para a graça. Marta estava resistindo, por mais que ela soubesse, quisesse, acreditasse, amasse, ela disse, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Que algumas pessoas, muita gente vê como uma prova de fé, eu vejo mais como uma queixa. Tu estivesse aqui, né, Jesus, te demorou 4 dias para vir e tal. E aí Jesus vai lá e ela diz assim, já cheira mal. Esta, queridos, essa vem direto aqui para nós. Quanta coisa a gente não quer mexer dentro de nós, porque já cheira mal. Quanta coisa, quanto perdão,
Quanta coisa mal resolvida do nosso passado já cheira mal. E se a gente não resolve, vai cheirando cada vez pior. Quanta coisa que precisa da sua iniciativa, precisa da sua iniciativa, precisa da sua atitude de cooperação com a graça de Deus. Precisa da minha atitude, porque ninguém vai fazer por mim. Se você é convidado, por exemplo, a dar catequese, se você não for dar ao padre ou o coordenador da catequese, vai procurar outro catequista, beleza? Agora, aquelas coisas que são da sua vida, ninguém faz por você. E as coisas vão ficar guardadas no sepulcro, cheirando mal. Cheirando mal. E você sabe, como eu sei, tem coisas ali assim que se Jesus quer mexer, eu digo, não, Jesus, não mexe porque já cheira mal. Mas Jesus é aquele que tem o poder. E assim, você olha inacreditável. Uma vez eu li assim, sobre a ressurreição de Lázaro. Você pensa bem o que Jesus fez, o milagre. Quando uma pessoa se afoga ou se engasga, fica sem ar, o cérebro ali com 2, 3, 5 minutos já começa a matar neurônio e já dá sequela. A pessoa, se não morre, fica com vários problemas. Lázaro ficou 4 dias enterrado, morto. Os órgãos completamente assim, em falência, estavam realmente apodrecendo. E aí Jesus só diz, vem para fora. Agora eu digo para você, aquele que tem o poder de trazer à vida órgãos que estavam mortos, não vai ter o poder de trazer à vida para você, na sua vida, um relacionamento. Não vai ter o poder de restaurar na sua vida aquela amizade. Não vai ter o poder de reconstruir a sua família, a sua casa, graças à sua iniciativa. É isso que a noite de hoje é para isso. É para que a gente saiba assim, que a nossa iniciativa, a nossa atitude, não é a nossa atitude que tem o poder, mas a nossa atitude é aquela atitude do clique no interruptor. Ela vai ligar e a corrente vai passar e a graça vai acontecer. E a sua vida vai ser transformada. Mas se você não faz, querido, ninguém vai fazer. E Deus não age, Ele fica esperando. Apocalipse 3, capítulo 20, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Se ninguém abrir, se ninguém ouvir, não for ali abrir, ele não entra. Porque ele quis fazer isso, agora ele não pode entrar? Claro que pode. Quando os discípulos estavam com medo antes de receber o Espírito Santo, logo depois da ressurreição, a Bíblia diz assim, estando trancadas as portas, o Senhor apareceu, ele é todo poderoso, ele tem poder sobre a matéria, ele faz o que ele quer, porque ele tem o poder. Mas Ele quer precisar de nós. Essa é a mensagem de hoje. Ele quer precisar de nós. Então, sabe, nessa hora que nós vamos rezar, eu peço assim de você, coloque-se na presença do Senhor, porque eu tenho uma dificuldade muito grande assim, em acreditar que é o Espírito Santo de Deus que inspira essas coisas, que inspira essa paralisia que a gente tem para cooperar com a graça. Quando Jesus anunciou, veja bem, capítulo 16 de Mateus, o Senhor dá o primado a Pedro. No dizer do homem, quem é o Filho de Deus? No dizer do povo, quem é o Filho do homem? Foi assim que ele perguntou. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros, um dos profetas. E aí o Senhor pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro. É sempre Pedro. Levanta e diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E o Senhor responde para ele, feliz és tu, Pedro, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. E eu te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós vivemos sobre essa profecia, graças a Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Na sequência, Jesus começa a dizer, o Filho do Homem tem que subir a Jerusalém, onde vai ser humilhado, castigado, morto, mas ao terceiro dia ressuscitará. Pedro faz assim, pode pegar para olhar, Mateus 16. Pedro faz assim, tira Jesus de pé, do tumulto, assim, chama Jesus por cantinho e fala assim, mestre, que isso não te aconteça. Não vão permitir que isso aconteça contigo. O que Jesus fala para Pedro? Afasta-te de mim, Satanás, porque os teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. E muitas vezes nós não somos movidos pelo Espírito Santo, mas somos movidos por um outro espírito das trevas que nos tranca, que não deixa a gente trabalhar para Deus, que não deixa a gente pedir perdão, que não deixa a gente fazer a obra do Senhor, que não deixa a gente fazer as coisas para a nossa vida mesmo. E nós ficamos ali trancados.
não inspirados pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é um espírito de trancamento, é um espírito de graça, de serviço, de dons. É isso. Por isso tranca a graça, porque não é o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo. Por isso que o Senhor falou claramente para Pedro: afasta-te de mim, Satanás, porque teus pensamentos não são de Deus, são dos homens. E nós, muitas vezes, temos pensamentos humanos. Não vou lá por causa disso. Não vou fazer por causa daquilo, como Moisés. Eu tenho a língua presa. Quem sou eu? Manda outro. E aí se acende a ira de Deus contra Moisés. Quem fez o homem? Quem deu a língua para o homem? E Moisés vai e faz na mar. Na mar. Nessa noite, para nós aqui é noite, não sei se você vai nos acompanhar de manhã, de tarde, nesse momento, nessa hora agora. Eu convido você para rezar e pedir ao Senhor a graça verdadeira, a graça da coragem, na coragem de dar o seu sim e ter uma atitude, a gente não quer ser assim, aqueles, como é que é, motivadores, como é que era, não é motivação, não é isso, não vem com essa, não é nessa vibe aí de motivação, não é isso, mas é uma atitude de graça, uma atitude de cura, de libertação para a sua vida. Como tem que ter para a minha vida também muita coisa. Mas a gente tem que ter essa consciência, queridos, que aquilo que é nossa parte, Deus não faz. Deus não vai fazer. Se aquilo que é inerente à sua vida, aquilo que é pertinente à sua atitude, o Senhor não vai fazer. Ele vai ficar esperando você até que você faça. E quando você fizer, prepare-se. Porque um mundo novo abre para você. E uma vida nova o Senhor derrama. Como quer derramar agora, Senhor Jesus. Amado Senhor Jesus, pela intercessão da poderosa, da mulher revestida de sol, que tem na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Sim, a Mãe de Deus, intercede por nós agora. Ensina-nos a ter atitude, Maria Santíssima, como tu tiveste, uma atitude verdadeira, sem medo, confiante. Deste sim, deste o teu fiat. O Senhor está esperando o teu fiat, o teu faça-se, o teu eis aqui o servo, a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Senhor, dá-me a graça de me desacomodar, de sair das minhas coisas, sair da minha zoninha de conforto ali tranquilinho, sentadinho no sofá com meus chinelinhos, minhas pantufinhas. Não! Dá-me a graça de sair, Senhor. Nessa hora mesmo, se você tem alguém para pedir perdão, por favor, pega o WhatsApp, pega o telefone, manda, liga, faz, mas não fica parado, porque água parada apodrece. Água parada apodrece. Senhor, vem nesta hora, dá a força que nós precisamos, pelo seu Espírito Santo, para que a gente faça aquilo que precisa ser feito. Senhor, tu confias em nós, tu quis confiar em nós, tu não precisas, porque tu és Deus, todo-poderoso, soberano, maravilhoso. Mas esse Deus maravilhoso, que, como disse Santo Agostinho, nos criou sem a nossa ajuda, não quer nos salvar sem a nossa ajuda, sem a nossa participação. Nós te pedimos, Senhor Jesus, a tua graça esteja acontecendo agora, na vida de cada pessoa, de cada um que vai, até onde vai chegar esse programa, até onde vão chegar essas palavras, não porque são nossas, mas porque são tuas, porque estão contidas aqui, nas Sagradas Escrituras. A tua palavra, Senhor, que cura, que liberta, que desacomoda, que diz para você, volta para a casa do Pai, volta. Se você teve alguma, a palavra do Senhor vai mostrando assim, se você teve alguma desavença com um sacerdote, sabe, com um padre, essa é a hora assim de você procurar, pedir perdão, conversar, procurar, mas não deixe isso, sabe, ficar preso, porque é água parada, já cheira mal. E o Senhor quer libertar, o Senhor quer fazer a sua graça. Muito obrigado, Senhor Jesus, te bendizemos, obrigado, Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, pela tua intercessão. Muito obrigado para você, querida, que é patrocinador, né? As pessoas, eu teria vontade assim, de dizer assim, estamos começando, né, mais um Ruá, num oferecimento da sua colaboração.
num patrocínio do seu coração generoso, você que nos ajuda, você que ajuda a manter esta obra, você que nos ajuda a investir mais, muito obrigado. Deus te abençoe ricamente, profusamente o Senhor esteja te abençoando. Para você que vai mandar, está mandando não só o Ruá, mas a Hora da Misericórdia, o 100% para Jesus e outros programas que, sabe, o Senhor vai inspirar no nosso coração, você que vai mandar por aí, sabe, para os seus amigos, para os seus grupos, muito obrigado de verdade. Que o Senhor esteja realmente te abençoando. Muito obrigado porque você esteve aqui, né? Porque você esteve aqui, assim, né? Naquele sentido de que você estava aqui junto comigo rezando e a graça chegou até você. Muito obrigado por você que nos acompanha. Eu te convido para a nossa oração de louvor e também a nossa oração de reparação aqui diante da cruz do Senhor. Reze comigo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Muito obrigado, meu querido irmão, minha querida irmã. Muito obrigado de verdade. Que o Senhor te abençoe. E não esquece, tá? Não esquece. Você participa. Deus quis que fosse assim. Não quis, nos criou sem a nossa participação, mas não quer nos salvar sem ela. Então, vamos nos desacomodar, todos nós, e vamos caminhar juntos, tá? Até a semana que vem, se assim o Senhor quiser e permitir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.